E aí, galera do Tendência, aula de biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano, aula de zoologia Anelídeos, aula 3. Amores, nós terminamos a nossa última aula com este quiz. Quem acertou? Quem acertou? O que tem em comum uma minhoca e uma ave? Isso mesmo! Que demais! Você sabia? Tudo bem, você que não pegou aí, que não sabe, que não foi pesquisar, não acertou, vou te contar, presta atenção. Eu vou contar, você me conta uma história, um caos, a zoologia é a aula dos causos. Você sabia que meu tio, muito cruel com as crianças, aquela coisa de contar coisas para as crianças ficarem viajando, ele dizia assim: vocês sabiam que galinha tem dente? Falava para mim e para minha irmã, pessoas urbanas que nunca tinham encontrado uma galinha ao vivo, né, no alto dos seus 5 anos de idade. E a gente disse: galinha tem dente? Galinha tem dente. Aí a gente um dia descobriu, viu uma galinha. Não tem dente. Ele disse: não, mas lá em tal lugar, lá fora tem dente. Aí a gente ficou daquilo: tem dente, não tem. Galinha tem dente? Não tem dente, porque as aves, elas perderam os dentes, entre outras características dos seus antepassados, que elas vieram dos répteis, porque elas têm um corpo todo adaptado para o voo e o dente pesaria muito. Mas elas se alimentam de alimentos duros. Por exemplo, milho para galinha já é uma coisa extremamente dura. Por exemplo, pensa um urubu que come restos de animais que morreram. Pensa numa gaivota que come um peixe inteiro. Como então ela tritura seus alimentos? Como ela utiliza esse seu sistema digestório para se alimentar de coisas duras? Aqui você vai aprender e aí a gente vai encontrar similaridades com a minhoquinha. Então, o seu vô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu tio talvez saibam disso e até você mesmo, não é, jovem? Sabe que sendo vegetariano ou sendo carnívoro, você é interessado por aves? Olha só, aquele que era meu tripé agora virará meu apoio. Peraí. Como eu sou esperta. Eu sei, obrigada. Isso se chama amor próprio. A gente tem que se elogiar. Então, galera, o que acontece? Eu tô muito empolgada com as minhoquinhas. Me desculpem. Então, amores, como ela tem bico, muitos deles têm uma estrutura ali meio que áspera e raladora, que vai dar uma triturada no alimento, etc e tal. Pode ter, tem um pelicano mesmo, que tem aquele bico já adaptado ali, que fica um tempinho de molho os alimentos. Mas a maioria das aves vai ter o quê? Vai ter o bico, que vai servir para quebrar, para triturar e tal, né? Para rasgar. E logo depois, no sistema digestório, tem duas estruturas muito importantes. E quando a gente estudar as aves, você vai ver quais são essas duas estruturas. Ela vai ter a presença de papo, a ave, e moela. Mas, Ana Lia, a gente não estava estudando as minhoquinhas? Sim, a gente verá que as minhocas têm a mesma coisa com a mesma função. Se tu perguntar aí pra tua mãe agora, grita aí na cozinha: mãe, sabe por que a galinha tem papo e moela? Mãe, a gente come moela aqui em casa? Mãe, você gosta de moela? E teu pai vai dizer: ela não, mas eu sim. Enfim, o que acontece? Se come, inclusive, né? São os miúdos que a gente chama. O papo, galera, é um local em que a ave deixa armazenado aquilo que ela engoliu. Em outras palavras, de molho, vamos colocar assim. Sabe quando, já que a gente tá nesse ambiente familiar, pergunta aí, quem que faz feijão? Sabe fazer feijão em casa? Por que muitas vezes a gente deixa de molho o feijão do dia pra noite? Porque a gente quer ter menos tempo de cozimento, a gente não quer gastar tanto gás, a gente coloca na panela de pressão para acelerar o cozimento, mas se tu deixar de molho o grão, vai amolecendo, porque vai absorvendo água. E é isso que ela faz. Aqui no papo vai ter um local que vai deixar de molho em enzimas e líquidos e tudo mais, para dar uma amolecida naquele grão, naquele resto de animal. E logo em seguida, essa comida que já está meio amolecida vai passar por esse órgão muscular. Esse órgão muscular se chama moela, que muitas pessoas gostam de comer moela, inclusive. Esse órgão muscular, ele vai
triturar, dar uma torcida naquilo que ficou inchado no papo. Então, o papo e a moela são estruturas do aparelho digestório de aves, que serve para otimizar a digestão, já que elas não têm dentes. E por que a gente está falando disso? Porque a minhoquinha também vai ter papo e moela com a mesma função. Então, a gente já vê aqui o sistema digestório das minhocas, que tem boca, é completo, os nematomintos, o grupo anterior já tem isso. Ela tem boca e termina em ânus. Ai, Analia, mas aqui eu ia pescar com meu pai e aí eu cortava a minhoca no meio, em vários pedacinhos pra botar no anzol, pobrezinha. E aí ela ficava se contorcendo. E eu achava que de uma minhoca eu podia fazer 3, 4. Elas eram, tipo, se regeneravam, que nem as planárias. Não, meu amor, aquilo ali, ela está reagindo porque, a gente já vai falar, ela tem uma respiração cutânea, a pele dela também ajuda ela a respirar. E a luz solar é extremamente fatal para as minhocas. Então, mesmo quando tira uma minhoca lá do meio da terra, mesmo que tu não parta ela, ela vai ficar se mexendo, mas são as células da pele que estão morrendo sufocadas e ela tá tendo espasmos. Então, quando tu corta uma minhoca em vários pedaços, ela fica se mexendo, mas de espasmos involuntários. Ela tá em alto sofrimento, ela vai morrer com certeza se tu corta uma minhoca ao meio, não tem como ela se regenerar. Ela não é uma planária, tá? Então isso começa aí. Então começa na boca, termina no ânus, tem boca, faringe, tem um esôfagozinho e aí vem o papo para deixar de molho as suas substâncias ali que ela ali se alimentou e depois vem a moela, esse órgão, tá? Que vai moer que nem da minha ave ali. E tem o intestino, que daí vai absorver aquilo que é importante e eliminar, e passando pro ânus, eliminar aquilo que a minhoca não precisa para sobreviver. Então aí a gente viu o sistema digestório da minhoca já extremamente complexo. Eu falei que tu nunca mais ia ver uma minhoca com os mesmos olhos. Imagine só quando a gente estudar as formigas, que é o próximo grupo. Tu não vai ver nunca mais um bichinho do mesmo jeito. A gente vai ter respeito pelos animais, coisa que a gente não tem, por isso que a gente tá aqui nessa pandemia, porque as pessoas estavam lá com animais silvestres. Mas continuando aqui, outra característica, já que a gente já estava falando, sistema respiratório, elas terão sistema respiratório, porém, principalmente vai ter respiração cutânea, que é através da ação das células que captam o oxigênio, tá, da pele e que vão distribuir aí pelo corpo, tá? E agora, sistema circulatório. Isso, gente, está fora da realidade. Eu vou até voltar aqui no outro slide e depois a gente vai para os desenhos, ó. Sistema digestório completo, como eu falei. Tem inclusive a presença da tiflossole, que é uma válvula que aumenta a superfície de contato do intestino. Lembra que o intestino humano tem 8 metros de comprimento, então a gente precisa de bastante comprimento para ter absorção de nutrientes. Muitos animais têm esses tipos de adaptações para aumentar a superfície, né, de contato. Sistema cardiovascular presente, fechado. O que significa um sistema circulatório fechado, coisa que tu tem. A minhoca é que nem tu. Aqui eu paro a sociedade e falo. A gente tá falando de muita coisa importante nesse momento no planeta. Vamos falar do sistema circulatório da minhoca, que é muito importante. E outra, galera, parece que eu tô sendo a louca da minhoca. Caiu uma questão inteira há 2 anos atrás de minhoca na UFSC, com cada detalhe, porque é muito importante. A minhoca, gente, tem um sistema circulatório fechado, que nem o nosso. Que significa? Anota aí, ó. Sangue circula em vasos sanguíneos. Só sai do vaso sanguíneo para chegar na célula. Nós temos os nossos vasos sanguíneos que se distribuem pelo corpo, que se dividem em artérias e veias, que lá no final do ano vocês vão ver, em capilares, que é a minimização desses vasos para chegar na célula. Ela também tem vasos sanguíneos. E outra coisa mais importante, tem vários corações. 10 corações, 5 pares, tá? Pequenas bombinhas que ajudam essa circulação de sangue através do corpinho dela. E a outra coisa... Não mostra esse vídeo pra ninguém. Ou mostra. Desde que a pessoa aprenda, mas eu tô emocionada. Galera, elas têm pigmento respiratório. O que isso significa? Significa que é como a gente
Nós temos pigmento respiratório. Qual é o nome do nosso pigmento? Hemoglobina. Hemoglobina é a proteína que faz a hemácia existir. Hemoglobina é feita de ferro, é o que dá cor ao nosso sangue, gente. É esse ferro na hemoglobina presente na hemácia que se conecta ao oxigênio e distribui o oxigênio pelo nosso corpo. Ela também tem. Ela tem pigmento respiratório, o que significa que o sangue circula o oxigênio. Outros animais que a gente vai ver no futuro, tipo os insetos, eles não têm, eles têm outras coisas bem mais complexas, mas não é o sangue que distribui o oxigênio. E elas distribuem oxigênio pelo sangue por causa do pigmento respiratório. Elas têm coração, elas têm vasos sanguíneos, elas são gente como a gente. Elas têm papo e moela. Gente, tô muito emocionada. Eu nunca pensei que... Mesmo aqui, porque quando eu tô em aula, eu me emociono. Eu pensei... Ai, me emocionei. Vamos voltar. Sistema excretor. Todo mundo fala de excreção. Até agora a gente não tinha visto. Tinha sistema excretor, a gente viu o sistema excretor. Nos nematomintos tinha aqueles tubos em H, né? Que aí chegava no ânus. Nos platelmintos tinha o intestino. Sistema excretor aqui vai ter presente um par de nefrídeos em cada anel. A gente sabe que ele é todo metamerizado. Ali eu quero ver o que é esse par de nefrídeos. A gente tá vendo cada anelzinho, esse par de nefrídeos são caninhos que capturam os excrementos, tá? Dos tecidos e desembocam num só lugar, que é no intestino, e esse intestino vai desembocar no ânus aquilo que ela não quer, tá? Então é isso aí, o par de nefrídeos é como como o animal captura os nutrientes, as excreções para serem eliminadas, tá? E, desculpa, divide o corpo retirando excretas do sangue do celoma e amônia, NH3, é a principal substância excretada, o que é uma coisa muito boa, porque a amônia participa do ciclo do nitrogênio. A amônia é importante para as plantinhas, para as bactérias transformarem em outros compostos nitrogenados, para as plantinhas absorverem e conseguirem crescer. Então, por isso que é super bom ter uma terra com minhocas, porque elas comem comidinhas e liberam em forma de amônia e deixa a terra nutritiva. E sistema nervoso presente, composto por uma cadeia nervosa ventral, com um par de gânglios por segmentos, gânglios cerebroides bem desenvolvidos. Lembra que desde o lado da planária teve a encefalização, que é a presença da cabecinha, né, nos plateumintos. Os nematomintos não têm uma cabeça separada do corpo, assim como os anelídeos, mas tem uma concentração, gânglios cerebroides, gânglios mais concentrados que controlam todo o resto. Num local próximo da boca e depois se espalham pelo resto do corpo em cada anel, ok? Então tá aí extremamente desenvolvido. Olha aqui os corações laterais que não me deixam mentir, vasos sanguíneos espalhados. Então a minhoca é um bicho, olha, tia, vou te dizer, vou deixar o seguinte, meu amor, são 13 minutos para não me magoar, não me xingarem, que eu tô fazendo vídeo de 20 minutos. Última partezinha, que é a reprodução, e a partezinha de importância ecológica, a gente vai ver no último videozinho desta série Anelídeos da 9ª semana. Beijo!